Então, vou aqui na lousinha para a gente relembrar o assunto. Deixa minha lousinha aqui terminar de abrir. E vamos para um resumo rápido de tudo que a gente falou. Bom, vamos relembrar a aula antes de eu ter caído a internet aí na minha casa. Nossa, eu até esqueci que tinha caído à noite, porque caiu durante o dia também e eu não consegui voltar. Então, vamos lá. Nós começamos a falar que existem dois tipos de calor. Um calor chamado calor sensível e outra forma de calor chamada calor latente. Tá? Principal diferença entre essas duas formas de calor de energia térmica. O calor sensível é aquele no qual eu forneço energia térmica e essa energia térmica, ela promove uma variação de temperatura, tá? Então, ao fornecer energia térmica, eu observo variação de temperatura. No calor latente, quando eu ofereço energia térmica para um corpo, esse corpo muda de estado físico. Isso é, ele deixa de ser sólido, passa a ser líquido, deixa de ser líquido e passa para o estado gasoso. Então, essas são as duas diferenças entre os dois calores. Bom, no caso do calor sensível, que é a primeira situação, para calcular a quantidade de calor sensível, eu tenho uma expressão, daqui a pouquinho eu olho o chat para ver se eu falei já isso para vocês. Para calcular o calor sensível, eu tenho uma expressão que é quantidade de energia térmica fornecida, ou calor sensível, é a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela diferença de temperatura. Por que é tudo multiplicado? Porque quando eu forneço energia térmica para um corpo, ou eu retiro energia térmica do corpo, eu observo mudanças na temperatura. Quanto mais massa um corpo possui, mais energia térmica eu preciso fornecer para ele variar a temperatura. E o calor específico que me diz que existem variações diferentes na temperatura, dependendo do material que eu estiver fornecendo ou retirando energia. A unidade do calor específico, fora do sistema internacional, é calorias por gramas graus Celsius. E aí eu tinha uma tabelinha lá no PowerPoint, depois vocês podem até olhar a tabelinha de novo. Vou pegar a água como exemplo. A água no estado líquido tem um calor sensível de 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa eu falar que a água tem 1 caloria por grama grau Celsius? Significa que se eu pegar uma unidade de água, isso é, 1 grama de água, e quiser que esse 1 grama de água sofra uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar uma quantidade de energia térmica referente a 1 caloria. Tá? Então, é sempre para uma unidade de massa ter uma variação de temperatura de 1 unidade também. Se eu tiver o calor específico de uma substância como sendo 0,26 calorias por gramas graus Celsius, isso significa que para cada uma unidade de 1 grama dessa substância, ter uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar uma quantidade de energia térmica de 26 calorias, 0,26 calorias. Isso é, para eu aquecer a água, eu preciso fornecer muito mais energia térmica do que para fornecer essa substância nas mesmas condições. Isso é, uma unidade ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius apenas. Não sei se eu defini para vocês, mas se eu não definir, eu vou estar definindo agora. O produto M vezes C, ele é chamado de capacidade térmica. Tá? Então, tem duas maneiras de eu calcular a capacidade térmica de um corpo. Ou pelo produto M vezes C, ou então eu posso calcular essa capacidade térmica pensando na relação entre quantidade de energia térmica e variação de temperatura. Então, eu vou trocar esse M vezes C pela letra C maiúscula, que é conhecido como capacidade térmica, e vou deixar aqui o ΔT multiplicando. Esse ΔT que está multiplicando, eu posso levar ele para o outro lado, dividindo. Tá? Então, capacidade térmica também pode ser calculado
como ΔQ sobre ΔT. O que me diz a capacidade térmica de um corpo? Então, se eu tiver um corpo cuja capacidade térmica é 80 calorias por grama, isso significa que, para esse corpo ter uma variação de temperatura, né, perdão, não é gramas aqui é graus Celsius. Opa! É calorias por grau Celsius. Para esse corpo, independente da massa que eu estiver olhando, tá, dele, se ele tem essa capacidade térmica que eu acabei de mencionar, se eu quiser que ele varie a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer ou retirar sempre 80 calorias, independente da quantidade de massa. Tá? Então, eu posso falar, essa substância aqui é a madeira. Não sei se é, estou inventando aqui. Substância é madeira. Isso significa que se eu quiser elevar a temperatura desse bloco de madeira, sempre em 1 grau Celsius, independente da massa que eu tenho, eu sempre vou ter que estar fornecendo 80 calorias, tá? O que é o tal do calor latente? Não sei se eu defini ou não para vocês, mas a situação do calor latente é aquela que mostra para nós que temperatura e calor são grandezas físicas diferentes. Vamos supor que eu tenho uma determinada quantidade de gelo, tá? Isso é água no estado sólido a menos 10 graus Celsius. Então, é sólido. Água sólida, tá? E eu forneço energia térmica para essa água sólida. Quando eu forneço energia térmica para essa água sólida, a primeira coisa que vai acontecer, vai ter uma elevação de temperatura, porque ela está a menos 10 graus Celsius. Aí a temperatura passa para menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Eu vou tendo uma variação de temperatura à medida que eu forneço calor. Tá? Então, eu forneço calor, eu observo mudança de temperatura. Até que eu chego numa situação onde essa massa M de água sólida atinge 0 graus Celsius. E aí, o que eu observo quando eu tenho essa água no estado sólido a 0 graus Celsius? Que se eu forneço energia para ela, energia térmica, começam a se formar água no estado líquido ao redor dessa pedra, que era uma pedra sólida de gelo, tá? Enquanto estiver ocorrendo essa mudança de estado físico, a temperatura não muda, o que significa que calor e temperatura estão relacionados, mas também não são a mesma coisa, tá? Porque senão toda vez que eu fornecesse calor, eu ia esperar uma variação de temperatura. Aqui, o que está acontecendo é que eu estou fornecendo calor, e o que está acontecendo com essa substância, ela está mudando o estado físico, deixando de ter uma ligação entre as suas partículas, tá? Aumentando o distanciamento entre elas, modificando a interação das forças que existem entre elas, para poder mudar o seu estado, tá bom? Até alguns de vocês falaram disso ali no vídeo que vocês produziram lá sobre os 5 estados físicos da matéria. O que acontece aqui é que a 0 graus Celsius eu posso ter água tanto no estado sólido, quanto água também no estado líquido. Isso vai depender da quantidade de energia que eu já forneci para a água, tá? Se eu tiver fornecido pouca energia, ela ainda vai ser mais sólida do que líquida. À medida que eu vou aumentando a quantidade de energia que eu forneço, mais água líquida vai se formando. Até que eu tenho a 0 graus Celsius, apenas água líquida. Então, 0 graus pode estar em 2 estados físicos, ser sólido ou ser líquido. Supondo que eu já tenha toda a água agora no estado líquido, e eu forneço energia térmica para ela ainda, continuo fornecendo energia térmica, essa água líquida a 0 graus Celsius, ao receber essa energia térmica, o que acontece com ela nesse momento? Ela já é líquida. Ela vai sofrer, de novo, variação de temperatura, tá? Então, eu forneço agora energia térmica e a temperatura novamente volta a mudar. E muda até quando? Muda até essa água atingir a temperatura de 100 graus Celsius ao nível do mar. Então, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius,
a água vai estar no estado líquido. É claro que depende da pressão que está sendo exercida sobre essa água, tá? Mas considerando aí nível do mar. Quando a água atinge 100 graus Celsius, eu posso continuar fornecendo energia térmica para ela. E o que eu observo? Que a temperatura não aumenta mais. E aí, o que acontece com essa energia que eu estou fornecendo? Essa energia que eu estou fornecendo vai fazer com que essa água líquida deixe de ser líquida e se transforme em vapor. Até que toda a água se transforme em vapor, essa mistura fica a 100 graus Celsius. Então, eu vou ter uma mistura de água líquida com vapor de água a 100 graus Celsius. Depois que toda essa água aí evaporou, o que acontece? Eu vou ter apenas vapor de água sendo aquecido, ok? E aí eu vou aquecendo esse vapor de água, e o que eu observo que acontece com esse vapor de água? Aí esse vapor de água, ao ser aquecido, vai aumentando a pressão e vai sempre aumentando a temperatura. Agora, para pensar depois um pouquinho, será que essa água, se eu elevar demais a temperatura dela de vapor, ela vai poder mudar de estado físico novamente? Será que ela vai deixar de ser vapor e vai passar a ser plasma? Estranho isso, né? Mas estava lá para vocês também pensarem um pouquinho nisso quando vocês fizeram lá a pesquisinha de vocês, né? Então, o que acontece quando eu elevo a temperatura dessa água depois que ela está no estado gasoso, ok? Então, como é que eu calculo esse calor latente? Calor latente, eu não sei se eu falei na aula passada ou não, ele é representado pela letra L e não pela letra ΔQ. Okay? O calor latente, ele já é tabelado de certa forma, mas ele é calculado como sendo a relação de energia térmica que eu troco com o corpo com a sua massa. Quanto mais massa um corpo tem, mais energia térmica eu vou ter que fornecer para que tudo mude de estado físico. Por isso que a massa aparece aqui embaixo, ó. Porque quando eu aumento o meu denominador, quanto mais massa de água eu tenho para evaporar, mais energia térmica eu vou ter que fornecer. Ok? Unidade desse calor latente, desse tal de L. A unidade dele vai ser calorias por grama. Nós já fizemos até um exercício que apareceu essa unidade de calorias por grama. Era o que tinha uma casinha com 5 janelas e precisava saber calcular a quantidade de carvão que tinha que ser queimada em 12 horas, se eu não me engano, para que a temperatura dentro da casa não deixasse de ser 20 graus Celsius, enquanto lá fora eu acho que era 5 graus, alguma coisa desse gênero, tá bom? Então, nós já até usamos essa expressão. Nos livros de física, aparece da seguinte maneira: o M que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e a expressão aparece quantidade de calor latente como sendo a massa, quantidade de energia térmica, né, como sendo a massa, multiplicado pelo calor latente da substância. Então, ΔQ para mim é energia térmica, tá? Esse L, vou pegar um exemplo aqui, ó, de fusão da água é 80 calorias por grama. O que significa eu falar que o L de fusão da água é de 80 calorias por grama? O que é fusão? Primeira coisa. Fusão é uma mudança de estado físico, de sólido para líquido. Tá. Quando é que a água vai passar por essa mudança? Quando ela estiver no estado sólido, a 0 graus Celsius, ela começa a derreter e virar água líquida a 0 graus Celsius. Para que eu consiga transformar água sólida a 0 graus Celsius em água líquida a 0 graus Celsius, para cada 1 grama de água que eu quiser fazer a transformação, eu vou ter que fornecer 80 calorias. Então, eu tenho que aquecer essa água, e para cada 1 grama, eu tenho que dar 80 calorias. Aí, se eu falar para vocês, olha, o calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. Significa solidificação da água. Significa que eu vou pegar água no estado líquido e vou transformar em água no estado sólido. Tá? Mas não é água em qualquer temperatura que eu vou fazer isso.
Eu vou pegar a água que está no estado líquido a 0 graus Celsius e vou transformar em água sólida a 0 graus Celsius, em gelo, tá? Para cada 1 grama de água que está no estado líquido virar gelo, eu vou ter que retirar, olha o sinalzinho de menos, eu vou ter que retirar 80 calorias. Se eu fosse fazer um gráfico do comportamento da água em função da temperatura, quantidade de energia térmica por temperatura, como que ficaria este gráfico? Vamos imaginar, a princípio, que eu tenho água no estado sólido a menos 18 graus Celsius. É sólida. Eu vou fornecer calor, energia térmica. À medida que eu forneço calor, essa água que está a menos 18, ela passa para menos 17, menos 16, menos 15. Eu estou aumentando a quantidade de energia térmica. Eu observo que a temperatura vai aumentando. Mas ela não vai aumentando assim em linha reta infinitamente, tá? Por quê? Porque quando eu estou fornecendo água para o gelo, eu não vou observar que ele vai indo de menos 18, e vai para o zero. Vai ter um instante que eu vou observar que eu forneço energia térmica, a temperatura aumenta, a temperatura aumenta, a temperatura aumenta, até que ela atinge o tal do zero. E se eu continuo fornecendo energia térmica, eu não observo mais mudança de temperatura. Eu observo mudança de estado físico. Então, eu vou continuando fornecendo energia térmica, até que eu derreto toda a pedra de gelo. Então, no início dessa minha reta, a água está a 0 graus Celsius, ela é sólida. No final dessa reta, eu tenho a 0 graus Celsius, água líquida. Portanto, nessa situação, se trata de calor latente, e essa mudança de estado físico de sólido para líquido se chama fusão. Tá? Os nomes dessas mudanças de estado físico, vocês aprendem na 4ª série do ensino fundamental. Eu sei disso porque meu filho está na 4ª série do ensino fundamental e a prova dele de ciências do bimestre passado foi sobre mudança de estado físico. E aí ele tinha que saber os nominhos certinho dessas mudanças, tá? Então, passou do sólido para o líquido, fusão. Enquanto eu estava esquentando o gelo, porque de menos 18 até 0 eu esquentei o gelo, nessa situação eu tenho calor sensível. Tá? E aqui vocês podem colocar água no estado sólido, ou ainda, se quiser, vocês podem colocar gelo. Quando eu derreti todo o gelo, eu fiquei com água líquida a 0 graus Celsius, se eu continuo fornecendo energia, eu observo que a temperatura continua aumentando. Então, novamente, eu tenho fornecimento de energia térmica e elevação de temperatura. De novo, eu tenho calor sensível. Porém, essa água que está elevando a temperatura já está no estado líquido. Aí vai ser isso até quando? Vai ser isso até esta água atingir ao nível do mar a temperatura de 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, essa água no estado líquido começa a evaporar. Não evapora tudo de uma vez, não. Ela vai evaporando à medida que eu estou fornecendo energia térmica. Certo? E aí eu vou tendo cada vez uma mistura maior de água líquida com vapor, de tal forma que a quantidade de vapor vai sempre aumentando, a quantidade de água líquida vai diminuindo, até que chega num instante que eu tenho a 100 graus Celsius apenas vapor de água. Esse processo, essa mudança de estado que eu observo nessa situação, ela é chamada de 3 nomes diferentes. Vocês podem chamar de evaporação, se for um processo lento e natural. Vocês podem chamar de ebulição, se for um processo forçado, tá? Ou eu costumo chamar de vaporização, porque aí eu não estou levando em consideração o tempo que demorou o aquecimento dessa água, quando eu chamo de vaporização, tá? Então, aqui, novamente, eu tenho uma situação de calor latente, tá? Para mudança
de estado físico, chamado vaporização. E aí eu continuo aquecendo essa água, e à medida que eu vou aquecendo essa água, eu tenho apenas calor sensível. Então, toda vez que eu olhar para um gráfico de temperatura em função do tempo, e eu observar retas inclinadas, essas retas inclinadas, elas significam calor sensível, mudança de temperatura. Toda vez que eu olhar para um gráfico e ver que a minha reta está paralela ao eixo ali da horizontal, eu estou falando de calor latente, eu estou falando de mudança de estado físico. Na expressão que a gente vê lá no livro de física, que é ΔQ igual a M vezes L, cuidado que essa massa aqui é a massa que mudou de estado físico. Nem sempre toda água muda de estado físico, vai depender da quantidade de energia que eu forneci, tá? Eu posso fornecer energia suficiente e não derreter todo o gelo, ok? Aí eu vou ficar com uma mistura de água sólida com água líquida. A partir do momento que eu tenho mistura, né, a temperatura é 0 graus Celsius. Seja de gelo aqui, né, ou de vapor, que é 100 lá em cima. Mas cuidado que essa massa é a massa que mudou de estado físico. Tá, Glaucia, mas e se ao invés de você fornecer energia térmica, você tivesse retirado energia térmica? Não sei se vocês estão tirando print ou não, mas isso tem tudo em slidezinho, é que eu não sei até onde eu falei na aula passada, então eu estou me desinvestando aqui a falar. Ô, Glaucia, só uma pergunta que apareceu no chat do Fala. Victor sobre a calefação. Já vou falar dos nomes certinho das mudanças de estado físico, tá, Vitor? Tem até um slidezinho, mas aí eu já ponho todos os nomezinhos para você, tá bom? Deixa eu só retomar aqui uma outra situação que vai aparecer esse nome para você, tá? Então, de novo, se eu quiser fazer um gráfico de temperatura por quantidade de energia térmica, não ΔQ, por quantidade de calor, tá? Só que agora eu vou pegar a situação contrária. Vamos supor que eu tenha vapor de água a 112 graus Celsius. A 112 graus Celsius, a água está no estado de vapor. Ela é um gás. Bom? Só que agora, ao invés de fornecer energia térmica, eu vou retirar energia térmica. Eu vou começar a esfriar esse vapor, a baixar a temperatura dele. E aí, o que eu observo à medida que eu vou baixando a temperatura desse vapor de água? Que quando chegar a 100 graus Celsius, o vapor de água começa a dar indícios de gotículas de água. Então, eu estou deixando de ter vapor de água e começando a ter água líquida. Então, ó, agora eu não estou fornecendo calor, eu estou retirando calor. Então, a 100 graus Celsius, novamente, eu tenho aqui vapor, e eu vou retirando energia até que a 100 graus Celsius eu tenho apenas água líquida. De novo, tem mudança de estado físico, o nome do processo é calor latente. Como se chama essa passagem de vapor para o estado líquido? Se chama condensação. Tá? Ou ainda liquefação. Nada de liquidificação, não tem ninguém liquidificando nada aqui. É liquefação ou condensação, tá? E aí, o que acontece com essa água líquida? Agora, eu tenho água líquida a 100 graus Celsius, tá? Se eu pegar essa água líquida que está a 100 graus Celsius e continuar retirando energia térmica dela, o que vai acontecer nessa situação, ok? Eu observo que eu tenho água líquida a 100 graus Celsius, eu começo a retirar energia térmica dela e ela vai apenas esfriando, baixando a temperatura. Então, ó, peraí que eu vou trocar a caneta de novo. Opa! Então, vamos lá. Vai deixando de ser 100 graus Celsius, vai passando a ser 90, 80, tá?
Até que chega um momento que eu retirei energia térmica e essa água líquida chegou a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, água líquida, tá? Nessa situação, se eu continuar retirando energia térmica dessa água, ela vai deixando cada vez mais de ser líquida e passando a ser sólida. Até que eu chego numa situação que eu retirei tanta energia térmica que eu tenho água sólida a 0 graus Celsius. Então, tem outra mudança de estado físico. Se eu tenho mudança de estado físico, essa mudança de estado físico me diz que aqui eu tenho calor latente. Nome dessa mudança de estado físico, tá? Essa mudança de estado físico, ela recebe o nome de solidificação e dá até para chamar de cristalização da água, tá? Porque eu estou falando em água. Se eu tenho essa água agora a 0 graus Celsius e retiro a energia térmica dela, ela continua sendo sólida. Ela não deixa de ser sólida. Tá? Aí eu vou baixando a temperatura dessa água. Tá? Será que eu consigo baixar a temperatura dessa água a ponto dela chegar no estado de condensação lá de Bose-Einstein lá? Baixei tanto a temperatura dela, retirei tanta energia dela, que ela mudou de estado físico e passou a ser lá o tal do condensado? Será que eu consigo isso, né, gente? Então, novamente, olhando para esse gráfico, nessa situação, o que eu tenho? Retinha inclinada, calor sensível. A de lá de cima era para o estado de vapor. A daqui do meio, de novo, calor sensível. Tá? Porém, o estado da água é líquido. E aqui embaixo, novamente, calor sensível. E o estado dessa água vai ser sólido. Ok? Deixa eu voltar ali para os meus slides, já que eu rabisquei toda a lousinha. Nos meus slides, tem a calefação, sim, tem até a... Como é que chama? Ai, agora, vou lá para o slide e a gente vai achar aí os nomes das mudanças de estado físico, ok? Eu não sei se eu passei na aula, mostrei para vocês na aula passada, essas simulaçõezinhas, esses gifzinhos, né, do calor sensível, que eu forneço energia térmica, e à medida que eu forneço energia térmica, eu observo mudanças de temperatura, tá? Para cada corpo, o termômetro vai variando de temperatura de formas diferentes, ok? E aí, nessa situação, eu não tenho mudança de estado físico, porque eu coloquei aí embaixo que era calor sensível, ok? Tem os nomes das mudanças de estado físico, aqui nesse slide. Eu não gosto muito desse slide, porque eu gosto de rabiscar na lousa, eu gosto de fazer igual eu faço com meu filho, né? Com os nomes das mudanças de estado físico. Então, fusão do sólido para o líquido, vaporização, evaporação, ebulição, mudança do líquido para o gasoso, do estado gasoso para o sólido direto, sublimação, que é o que acontece, que a gente estuda lá no ensino fundamental, que acontece com a naftalina, né? E que mais? Deixa eu me lembrar. Processo contrário, né? De sólido para gasoso, pode se chamar ressublimação, ou ainda sublimação, novamente. Do estado gasoso para o estado líquido, a tal da condensação, ou liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação, tá? Agora, o estado físico da calefação é quando a gente tem líquidos que são evaporados em temperaturas muito superiores ao que a gente considera como sendo a temperatura de ebulição, tá? Então, ele é evaporado rapidamente, Vitor, quase que de maneira instantânea, tá? Do líquido
para o gasoso. Quando acontece quase de forma instantânea, a gente chama de calefação, tá? Mas é um outro nome aí para mudança de líquido para gasoso, ok? Foi o Vitor que perguntou? Esclarecido aí a dúvida? Beleza, Vitor? Joinha. Dependendo da substância, o que acontece? Como aqui eu tenho um slidezinho, água e azeite, eu forneço energia térmica, a mesma quantidade, tanto para o azeite quanto para a água, eu observo que eles começam a ter variações de temperaturas diferentes. Então, o azeite precisa de muito mais energia térmica para ficar elevando a sua temperatura. A água estabiliza o termômetro aqui a 100 graus Celsius, já está mudando de estado físico, enquanto o azeite ainda está usando a energia térmica que está sendo fornecida para elevar a temperatura. Então, eu tenho a temperatura de fusão para esses objetos, né, para esses corpos, azeite, água, temperaturas de fusões diferentes, ok? Aí eu tenho um slidezinho que fala da definição do que é calor latente, como sendo quantidade de energia térmica aí trocada por unidade de massa, né, apenas durante a transformação de estado físico. Nos slides aparece a equaçãozinha que eu escrevi para vocês. Essa equaçãozinha, às vezes, eu não uso, às vezes eu uso regrinha de 3 para resolver os exercícios, tá? Tenho aqui uma tabela com a quantidade de calor latente para fusão e solidificação da água. Vejam, é o mesmo valor, tá? Porém, uma é positiva e a outra é negativa, porque a fusão é a passagem do estado sólido, do gelo, para o estado líquido. Para cada 1 grama de água mudar de estado sólido para líquido, eu tenho que fornecer 80 calorias. Na solidificação, que é o contrário, eu tenho água líquida a 0 graus Celsius, e eu quero transformar em vapor de água não, em água sólida a 0 graus Celsius, eu preciso retirar de cada 1 grama 80 calorias. Calor latente de vaporização da água, o que é mesmo a vaporização, mudança do estado líquido para o estado gasoso. Para cada 1 grama de água líquida se transformar em 1 grama de vapor de água, eu tenho que fornecer 540 calorias. Aí o calor de condensação, calor latente de condensação. Isso quer dizer que estou transformando vapor de água em água líquida. Para cada 1 grama de vapor de água se transformar em água líquida, eu preciso retirar 540 calorias. Não digo que é mais fácil, Vitor, eu digo assim, que você precisa de uma quantidade de energia térmica bem menor, tá? Você precisa de menos energia para fazer um gelo virar água líquida do que fazer a água líquida evaporar, ok? Mas aí depende muito da quantidade de massa que você estiver trabalhando. Se você pensar em 1 grama apenas, isso é válido. Agora, se você pensar em quantidades, eu tenho 1 grama de água sólida e 20 gramas de vapor de água, e eu quero mudar de temperatura, aí você já está falando de massas diferentes de vapor de água, né, e massa diferente de gelo, aí já não vai ser essa lógica, né? Mas esse calor latente continua sendo o mesmo para cada 1 grama, tá bom? Lembra que o calor latente depende aí, a quantidade de energia que você está fornecendo está relacionado com a massa. Quanto mais massa você tiver, mais energia térmica você vai ter que fornecer, independente de ser calor sensível ou calor latente, tá? Quanto mais massa, mais energia térmica. No caso, um deles é para variar a temperatura, o outro é para mudar de estado físico. Aqui eu tenho a curva de aquecimento, né? Ou resfriamento, tem as duas, num dos slides, a de aquecimento. Eu fiz agora há pouco na lousinha com outros valores para vocês. Aqui no slide tá de menos 20 até um pouco mais de 100 graus Celsius. Então, a reta A, que vai de menos 20 até 0, é aquecimento do gelo, né? Ele é sólido. Depois, a reta B, que é paralela ao eixo horizontal, é a fusão do gelo, que eu não observo mudança de temperatura, só forneço energia térmica. Depois, a reta C, eu estou aquecendo água líquida, de 0 a 100 graus Celsius, então eu observo mudança de temperatura à medida que eu forneço calor. E depois, quando chega em 100 graus Celsius, na reta D, eu observo de novo uma estabilidade na temperatura. Então, toda a energia térmica que eu estou fornecendo está servindo para ele mudar de estado físico. E aí, por último, a reta E, que me diz
que eu tenho dentro de um recipiente, né, fechado, aquecendo esse gás, esse vapor de água, à medida que eu vou fornecendo energia térmica, a temperatura dele está aumentando. E aí tem a curva contrária, né, que é a do resfriamento, que ao invés de fornecer energia térmica, eu retiro energia térmica. E aí muda um pouquinho o nome dos estados físicos. Eu não sei se eu fiz exemplos com vocês, mas eu vou pegar aqui o exemplo de calor sensível. Se por acaso eu já fiz, vocês coloquem no chat para mim, olha, igual se você já fez, porque aí eu não perco tanto tempo de aula falando sobre isso com vocês. Vocês receberam 3 listas, certo? A lista de calor sensível não é para entregar, nem a de calor latente, porque são exercícios muito simplesinhos dessas listas, e a resolução dele está no próprio PowerPoint, que está disponibilizado no e-book. Então, vai lá no e-book, baixa lá os PowerPoints, vai ter a lista de calor sensível, com 6 exercícios, a resposta final, e tem a lista com tem ali no slide seguinte, o gabarito, tá? Então, está disponibilizado até o gabarito da lista de calor sensível. Então, por isso que não vou pedir para entregar uma lista que eu disponibilizei a própria resolução dela. Tá? A de calor latente, depois eu dou uma olhadinha para ver se está nos slides e está com a resposta também, tá? Então, olhando para essa situação, o que diz esse meu primeiro exemplo? Marquem aí, ó, exemplo 1 no caderninho de vocês, tá? Para o aquecimento de 500 gramas de água a 20 graus Celsius, então já vou separar 2 informações aqui, e antes de continuar lendo, eu já vou separar essas informações aqui no cantinho. 500 gramas é a massa que eu tenho de água. E essas 500 gramas de água está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, a água está no estado líquido. Tá? E ela vai ser aquecida, ó, até 100 graus Celsius, pelo enunciado do meu exercício. Para o aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, então, eu sei a temperatura inicial, sei a temperatura final, a 100 graus Celsius é água líquida, ele diz que eu estou apenas aquecendo. Para isso, utilizou-se uma fonte térmica de potência 80 calorias por segundo. Tá? Quando ele diz para mim que a potência da fonte térmica pode ser um fogão, uma vela, uma lamparina, alguma coisa tem uma potência de 200 calorias por segundo, isso quer me dizer que essa fonte térmica está fornecendo uma quantidade de energia térmica de 200 calorias. Calor, ó, 200 calorias. Mas ele faz isso a cada 1 segundo. Tá? O que o problema quer saber? Vamos à pergunta do problema. Sendo o calor específico da água 1 caloria por graus Celsius, letrinha que representa o calor específico é o C minúsculo. Significa isso mesmo? Que para cada 1 grama de água ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer ou retirar 1 caloria. Tá? Aqui eu não tenho 1 grama só, eu tenho 500 gramas. Eu não estou variando em 1 grau Celsius, eu estou variando em 80 graus Celsius. Eu consigo descobrir qual foi a quantidade de calor que eu forneci para essa água, tá? Então, ele me deu o calor específico, com todas as informações que eu tenho no problema, eu pego a massa, que é 500, pego o calor específico, que é 1, pego a variação de temperatura, que é 80, e faço lá os meus 500 vezes 80, e isso aqui vai me dar 8 vezes 5, 40, 40 mil. 40 mil calorias, que se eu quiser, eu posso escrever como sendo 40 quilocalorias, se eu quiser. Tá? Troco 3 zeros pela letrinha K, ok? Mas o problema não quer saber isso. O problema quer saber o tempo do aquecimento. E aí ele me diz se o rendimento foi de 100%. Significa falar se o rendimento foi de 100%. Significa que eu tinha água e toda a energia térmica que eu forneci foi apenas
para a água. Ela não foi para o ar que estava em volta, ela não foi para o recipiente, ela serviu apenas para esquentar a água. Quanto tempo eu fiquei esquentando essa água, 500 gramas de água, de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, sendo que o meu fogão fornecia 200 calorias por segundo. Então, vamos pensar. Se eu tenho 200 calorias sendo fornecida a cada 1 segundo, quanto tempo será necessário para eu fornecer 40 mil calorias? Uma regrinha de 3. Ok? Num nível mais alto do mar, é mais difícil para baixar a temperatura da água? Olha, dependendo da altitude que a gente está, as transformações físicas, elas ocorrem em temperaturas diferentes, tá, Luiz? Se você pensar aqui em Campinas, onde nós estamos numa temperatura mais alta, tá? Para a água evaporar, numa temperatura mais alta não, numa altitude maior do que o nível do mar, olha eu falando besteira. Em Campinas, nós estamos numa altitude maior do que o nível do mar, tá? A água, ela entra em ebulição a aproximadamente 96 graus Celsius. Então, eu preciso de uma quantidade de energia menor para ela começar a mudar de estado físico, tá? A temperatura de fusão dela é alterada. Então, quando a gente vai ao nível do mar, eu preciso de mais energia térmica para que ocorra para que eu atinja essa temperatura de fusão, de solidificação da água, tá bom? A panela de pressão, ela altera a pressão interna, né? Por isso que ela é perigosíssima, tenho medo de falar em panela de pressão, quanto mais usar a panela de pressão, tá? Porque você modifica a pressão, consequência disso, você tem uma elevação de temperatura, a água muda de estado físico, né? Numa temperatura aí diferenciada do que no meio externo. Ao nível do mar, a água congela a 0 graus Celsius, Luiz. Esses valores que a gente usa é ao nível do mar, tá? O 0 e o 100. Ok? É diferente, por exemplo, qualquer outra substância que você pega, tá? A gente está falando especificamente da água, porque a água é o elemento que mais aparece aí no ensino médio para a gente estudar, é o elemento que a gente mais usa no nosso dia a dia, que tem maior quantidade no planeta, e assim por diante, ok? Então, todos os valores que a gente está usando aqui, 0, 100, é ao nível do mar, não é em nenhuma altitude diferente do nível do mar. Em Campinas, eu não sei te dizer ao certo em que temperatura a água congela, tá? Não sei te dizer, porque eu nunca fiz um experimento para saber em que temperatura ela congela. Eu sei mais ou menos a temperatura de vaporização, porque a gente fazia experimento no laboratório, que a gente evaporava a água lá durante um certo tempo, para construir a curva de aquecimento da água, mas aí a gente já estava com água líquida. Laurinha, você sabe, tem alguma ideia aí de temperatura de fusão da água em altitude? Eu estou olhando no CEPAGRE agora. Tá ok. A Laurinha está fazendo uma pesquisa aí para a gente, Luiz, aí ela já te informa. Mas assim, de cabeça, eu não sei te dizer. Inclusive, é legal, né, divulgar do CEPAGRE, né, que é da Unicamp, que é onde eles fazem as pesquisas meteorológicas. Joia. Aí depois dá uma olhadinha, Luiz, mas assim, de cabeça, eu não lembro, ok? Então, terminando aqui a nossa situação, aqui é só uma multiplicaçãozinha em cruz para terminar o problema, né? Eu divido 40 mil por 200, e aí eu descubro que demora 200 segundos, ou ainda, 200 segundos é um meio estranho da gente falar, né? São 3 minutos e 20 segundos, 200 segundos, né? Acho que é mais ou menos isso, 3 minutos e 20. Tá? Para essa água chegar nessa temperatura. Meio litro aí de água, 500 ml de água. Tá bom? Vejam que os exemplos são muito simplesinhos, por isso que eu vou até passar rapidinho por essas situações, porque as situações mais legais, na minha opinião, são as que envolvem mistura de sólidos e líquidos e situação de equilíbrio térmico. Tá?
Exercícios só de calor sensível são muito, muito chatos, na minha opinião, porque é substituição na fórmula. Vocês gostam porque ele é fácil, mas eu acho chato porque não tem muita física envolvida na situação. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui de calor sensível, tá? Só para a gente fechar todos os slides que tá lá no e-book de vocês. Esse outro exercício aqui, peraí que ele não sei porque ele copia sempre o anterior. Deixa eu mudar de slide de novo. Para aquecimento de 500 gramas de água. Vamos lá. Vou ver. Aqui. Acho que agora veio certo. Não consegui enxergar, tá tão pequenininho. Não, esse aqui é o que eu acabei de fazer. E lá é. Do tal do rendimento 100%. Ah, é esse aqui. Eu tô copiando errado, Glaucia. É o próximo que eu quero. Próximo exemplo. Então, há 3 minutos e 20 segundos. Está lá no slidezinho de vocês, mas eu também acabei de fazer aqui na lousinha. Eu não cheguei a fazer esses exemplos na aula passada, né? Com vocês. Eu acho que não. Ninguém se disse, Glaucia, você já fez isso daí. Então, é porque eu ainda não mencionei a situação. Segundo exemplo, também bem simples de verdade, diz o seguinte: uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. Só o fato dele me dizer que a temperatura é de 60 graus Celsius, eu já sei que essa água está no estado líquido. Água líquida, tá? O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. Aqui eu vou lembrar que capacidade térmica eu represento pela letra C maiúscula, tá? E ele me diz qual é a quantidade de energia térmica para eu ter uma variação de temperatura de uma unidade. Então, nesse caso, eu tenho que fornecer 80 calorias para ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius da água no estado líquido. Capacidade da térmica da água é sempre essa, né? Não vai mudar, da água. Aí, o que acontece? O sistema é colocado sobre uma mesa, então colocou a garrafa térmica em cima da mesa. Após um tempo, a temperatura diminuiu para 55 graus Celsius. Então, a temperatura da água era 60, a temperatura da água agora é 55. Mais a 55 graus Celsius, a temperatura da água continua sendo líquida. Teve uma variação de temperatura aqui? Sim. Mas observem que essa variação de temperatura, ela vai ficar negativa. Tá? A temperatura final, ela é menor do que a temperatura inicial. Se a variação de temperatura deu um valor negativo, é porque esse meu sistema perdeu energia térmica. Perdeu calor. Tá? Agora o problema é saber quanto que ele perdeu de calor. Ó. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Eu posso fazer regra de 3 para resolver isso. Tá? A capacidade térmica está me dizendo que eu tenho que trocar 80 calorias para obter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Portanto, quantas calorias eu vou retirar para ter uma variação de temperatura de menos 5 graus Celsius? Eu levo o sinalzinho comigo, tá? Multiplicando isso cruzado, eu observo que eu vou precisar de uma quantidade de energia térmica de menos 400 calorias. Isso é, eu tenho que retirar dessa garrafa térmica 400 calorias para que a temperatura dela baixe de 60 para 55. Se não for fazer regrinha de 3, delta Q é MC delta T. Expressão do calor sensível. M vezes C, eu lembro que é capacidade térmica. Então, eu sei que quantidade de energia térmica é capacidade térmica vezes variação de temperatura. Daqui eu tiro, então,
que a quantidade de calor vai ser a capacidade térmica, que é 80, vezes a variação de temperatura, que é menos 5, e isso vai me dar menos 400 calorias. Ok? Aí escrevendo uma formulinha, ao invés de fazer a regrinha de 3. Tranquilinho isso, pessoal? É um assunto bem tranquilo, na minha opinião, tá? Breno está presente. Assim. Breno tá por aí. Bruno. Só estou começando a chamada porque eu vou fazer mais exemplos. Daqui a pouquinho eu paro de novo e volto para a chamada. Bruno tá aí. Caio Damasceno. Caio Gonçalves. Salve, salve, Caio. Kaique. Salve, Kaique. Diego. Ah, o Bruno tá aí. Boa noite, Bruninho. Kaique. Diego. Kaique está presente também. O Diego está presente? Nada do Diego. Sem Diego na aula de hoje. Só o Kaique. Du, cadê o Edu? Salve, salve, Edu. Evelyn, cadê Evelyn? Gabriel Luz. Gabriel Machado. Gabriel Mendes. Ok. Parei a chamada no Gabriel Mendes. Gabriel Luz está aí. Ok. Imagina, tranquilo, Gabi. Já foi sua presença aqui, tá? Ok, Diego. Presença já para você na aula, tá? Fica tranquilo. Tranquilinho, Diego. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos de calor latente. Então, estou aqui nos meus slides agora de calor latente e vou pegar o primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo tem um enunciado gigante. Vamos lá. O que diz o primeiro exemplo? Vou tentar levar ele aqui para minha lousinha. Depois, se vocês quiserem a resolução organizada, aí vocês vão lá nos slides do PowerPoint, tá? Eu estou trazendo para cá porque aqui eu consigo rabiscar colorido. No slide do PowerPoint, eu acho que dá muito trabalho rabiscar colorido por lá. Então, vamos olhar aqui. Nessa situação, o que o exercício está me falando? Temos, inicialmente, 200 gramas de gelo, água no estado líquido, a menos 10 graus Celsius. Então, eu sei a massa de gelo. 200 gramas. Temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. O problema é que eu determine a quantidade de calor. Quantidade de calor é o mesmo que energia térmica, que é o ΔQ, que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida. Então, a menos 10, a gente sabe que ela é gelo, é sólido. E aí eu quero transformar em água líquida, os mesmos 200 gramas, todos os 200 gramas, a 20 graus Celsius. E o que mais ele quer? Que eu trace a curva de aquecimento do processo. E aí ele me deu vários dados. Calor específico do gelo, calor específico da água, ele me deu calor latente de fusão do gelo, tudo para eu poder fazer aqui esse diagrama, vamos dizer assim, de aquecimento, a curva de aquecimento. Então, a primeira coisa, eu vou começar já pensando nessa curva de aquecimento, tá? Eu vou colocar no eixo da vertical a temperatura em graus Celsius, e no eixo da horizontal, eu vou colocar a quantidade de energia térmica, a quantidade de calor. Por enquanto, sem valores, tá? Eu não posso pensar o seguinte, ó, tá indo de menos 10 para 0, eu não posso chegar aqui e fazer, ó, MC ΔT, esse ΔT é a temperatura final 20, menos a inicial, que é menos 10, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso, tá? Porque a menos 10 é sólido,
e a 20 é líquido. Então, eu não posso fazer uma continha só para resolver esse exercício. Eu sei que vocês são econômicos, mas não façam isso que vai dar errado o exercício de vocês. O que a gente precisa pensar quando a gente está fazendo esse exercício? Nós precisamos pensar o seguinte: inicialmente, menos 10 é sólido e vai ser sólido até 0 graus Celsius. O que significa que eu vou fornecer energia térmica para esquentar o gelo. Não sei quanto, vou calcular, tá? Então, eu sei que é gelo de menos 10, né? Que é onde começou. Então, de menos 10 até 0. Primeira continha que eu vou fazer. Então, variação de temperatura de menos 10 até 0 é 10 graus Celsius. Temperatura final, 0, menos a temperatura inicial, que é o menos 10, menos com menos dá mais, eu fico com uma variação de temperatura positiva. Se eu estou fornecendo calor, é porque a variação de temperatura é positiva. Vamos descobrir quanto é que eu vou fornecer para esquentar o gelo de menos 10 até 0. Então, M, C, delta T. Qual é a massa que eu estou esquentando? 200 gramas. Olha o calor específico. Esse calor específico aqui, ele é o do gelo. Vamos lá no enunciado do exercício, pegar o calor específico do gelo. É 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Cuidado para não pegar o calor específico errado, tá? Deixa eu tirar a letrinha gramas aqui da minha continha e colocar apenas o 0,5, que é o do gelo. Variação de temperatura, nesse caso, foi de 10 graus Celsius, porque é minha primeira reta, tá? Vou fazer 200 vezes meio, vai dar 100. 100 vezes 10, isso vai dar 1000. Então, eu tenho aqui, ó, 1000 calorias sendo fornecidas para esquentar o gelo. No meu gráfico, eu vou pôr aqui 1000. Se quiser, pode pôr o 1 e coloca a letrinha K aqui no eixo, que o K significa 1000, certo? Eu não vou pôr a letrinha K, eu vou pôr os valores que eu estou achando. Então, 1000 calorias para essa primeira curvinha. Aí, o que acontece com esse gelo? Ele muda de estado físico quando ele atinge 0 graus Celsius. Então, eu vou ter aqui uma mudança de estado. É todo gelo que vai entrar em fusão. Então, eu tenho que pensar na fusão do gelo. Se quiser, faz regrinha de 3, tá? O que eu sei sobre a fusão do gelo? Eu sei que 80 calorias de água no estado sólido, para virar água no estado líquido, cada 1 grama, né, vai ter que receber 80 calorias. Tá, mas eu não tenho 1 grama, eu tenho 200 gramas de água que eu vou fundir. Vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. E vou achar uma quantidade de calor que vai ser 8 vezes 2, 16, 16.000 calorias. Para quem quiser usar a expressão, qual é a expressão? M vezes L. E aí é o L de fusão que a gente vai usar. Massa que fundiu, 200. L de fusão, 80. 200 vezes 80, 16.000. Cuidado quando for colocar o valor no gráfico, porque eu não vou pôr esses 16.000 no gráfico. Aqui no gráfico, eu vou pôr 17.000. Por que no gráfico eu vou pôr 17.000? Porque ele já recebeu 1.000. Nesse pedaço aqui, que foi o da fusão, ele ganhou mais 16.000. Portanto, se ele já tinha 1.000 e recebeu mais 16.000 de energia térmica, o ponto que eu vou pôr aqui no gráfico é 17.000. Então, atenção aí quando for fazer o gráfico, tá? Aí, o que acontece com essa água? Já fundiu todo o gelo, né? Agora eu vou pensar na água líquida.
Quando eu for pensar na água líquida, o que acontece com a água líquida nesse caso? Ela está a 0 graus Celsius, porque ela acabou de fundir, ela está a 0 graus Celsius, e ela vai ser aquecida até 20 graus Celsius. Então, essa água líquida vai sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, vou pôr aqui, ó, 20 graus Celsius no meu gráfico. Tá, tem mudança de temperatura? Então, é calor sensível. M, C, delta T. Massa de água líquida que eu estou aquecendo, 200. Cuidado com esse C. Esse C não é o mesmo do gelo, ele é o da água no estado líquido. Olha lá no enunciado do exercício. Calor específico da água no estado líquido é 1. E a variação de temperatura aqui foi de 20. Portanto, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4.000. 4.000 calorias. Tá? Eu vou ligar o 20 com o 4.000? Não. Eu vou colocar aqui a minha reta crescente, né? Mas eu não vou pôr 4.000 aqui. Eu sei que nesse intervalo aqui, ele ganhou 4.000. Se ele já estava com 17.000 e ganhou 4.000, passou a ter 21.000 calorias nesse ponto aqui, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu fiz um esboçozinho do que ele ganhou, ok? Então, na primeira reta, ele ganhou 1.000 calorias, na segunda reta, 16.000, na terceira reta, 4.000. Portanto, quando o problema me pergunta qual a quantidade de calor que o gelo deve receber para deixar de ser sólido e passar a ser líquido, a minha resposta é 21.000 calorias. Eu preciso somar todas as quantidades de calor de cada uma das etapas para saber qual foi a quantidade de energia térmica que esse gelo recebeu para ir de menos 10 até 20 graus Celsius. Estou diminuindo aqui minha luzinha. Vamos lá. 0,91 atm, a pressão aqui. Pouquinha diferença, né? 0,01 graus Celsius. Então, tem que estar entre 0 e 0,01, né? Porque 0,01 vai dar o ponto triplo. Tá. E aí aqui o ponto triplo vai ser 0,006. É porque a diferença de pressão não é muito grande, né? Nossa, tipo, sei lá, é um 0,000001, alguma coisa assim. É muito, muito pouco. Mas aí você faz pelo diagrama mesmo, né? De fase, você vai caminhando, né? É a pressão pela temperatura, então você vai caminhando, pega a pressão que você quer e põe no pontinho do gráfico, né? Ok. Kaique, eu já tinha feito esse exemplo de transformação aqui da água. Nossa, eu dei toda a aula passada de novo, é isso? Porque se eu já fiz esse exemplo, eu já tinha feito todos os outros. Nossa, é que eu queria ter feito outra coisa. Tá bom? Mas vamos lá, né? Já que você disse que eu já fiz, então vamos para outra situação. Dá uma olhadinha, vê se eu fiz esse aqui, ó. Pode ser que você não assistiu aula gravada, né? Mas se você assistiu aula gravada, você já viu esse exemplo mesmo. Eu não lembro de ter avançado tanto assim com nenhuma turma. Mas é que tem alguns alunos que assistem a aula gravada, que está lá no e-book, aula gravada do ano passado, e aí tem esses exercícios lá resolvidos, tá certo? Então, quem quiser assistir a aula gravada, também pode assistir. Você viu no e-book? Em velocidade 2, né? Que era para diminuir o tempo de permanência na frente da tela, né? Vamos lá. Próximo exemplo. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu fechar aqui calor sensível, porque eu já acabei isso. Aí quem assiste a aula gravada, depois fica confuso com o que eu já dei e o que eu não dei.
É porque eu não consigo assistir minhas aulas no Meet, gente. Mal consigo colocar elas no Meet a tempo. Imagina assistir para saber onde eu parei. O certo é eu anotar no papel de cada turma onde foi que eu parei a aula. Mas eu saio do Meet e já vou direto para o outro, gente. Não, não consigo. Eu precisava ter um caderninho que eu fizesse as anotações. Preciso me programar melhor para isso. Giovana, está presente, Giovana? A Gi Marques e a Gi Nicole. Ok, meninas. O Giovanni. O Gu. Eu estou sempre perguntando onde eu parei, porque são 4 segundos anos, gente. E aí, cada sala eu estou num ponto diferente da matéria. E aí, para mim, é difícil lembrar. Elô, cadê a Elô? Elô tá por aí. Salve, salve. Pessoal, estou pondo presença para vocês aqui, não esquece não. Estou olhando aí, pondo presença. João Henrique. Passei esse já da panela, tá aquecendo a água? Eu acho que não. Tá na aula gravada do Meet ou tá na aula gravada do ano passado, Luiz? João Henrique tá aí? Tá, acabei de ver. João Pedro Carvalho. Ah, então tá, então vou pular esse. João Pedro Carvalho tá aí. Nossa, eu tô tão adiantada assim. Ah, então se der o mesmo resultado é porque eu já fiz. João Pedro Carvalho tá aí. João Vitor Macedo. Presente. Salve, salve. João Vitor Santos. João Vitor Martins. Júlia. Júlia Gabriela ou Júlia Viana. Nenhuma das Ju estão. Já acabou a energia elétrica. Eu nem lembrava que tinha acabado a energia elétrica na minha aula. Energia elétrica não, a internet. Laurinha, cadê a Laura Beatriz? Lucas Pereira. Salve, salve, Luquinhas. Luiz Guilherme. Ah, você já respondeu a chamada, né, Laura? Luiz Guilherme, cadê Luiz Guilherme? Não. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Ok. Nicolas, o Félix. Joia. Nicolas Ferreira. Pedro. Harika. A Harika tá aí. Ela falou boa noite para mim. Pedrinho também eu sei que tá. Aê, tanto a Harika quanto o Pedro. Rian. Salve. Vitor André. E Vitória Xavier. Eu falei o nome inteiro. Quase que eu falei Vitor André Godoy. Salve, salve, Vitor e Vitória. Então, será que todos têm esse exercício aí do gráfico, da panela? Nossa, eu não lembro de ter feito esse exercício com vocês ainda esse ano. Juro por Deus. Nossa Senhora. Precisava assistir mesmo a aula minha aí do dia 13 para saber. O dia 13 para o dia 20 já faz 7 dias já. Dá uma olhadinha, então, Luiz, para mim. Acho que é o Luiz que está mais por dentro aí do que eu já fiz. Se eu fiz esse aqui, ó. Um corpo inicialmente sólido, de massa 80 gramas, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico. Esse aqui eu também fiz, Luiz. Mas você tem certeza? Nossa, gente, olha que eu não bebi nada esse final de semana, só tomei água. Eu saí, só tomei água. Ah, tá, esse aqui ainda não, né? Mas o da panela não é panela de pressão, dessa panela aqui eu fiz. Dessa aqui, que tinha a potência, o tempo aqui, então tá ótimo. Então eu vou para esse aqui que é rapidão, vou fazer até no... Já. Vou fazer até no PowerPoint, tá? Não vou nem para a lozinha. Um corpo inicialmente sólido, de massa 80 gramas, então ele me deu a massa, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico.
Então, olhando para o gráfico, eu sei que começa em 100 graus Celsius e vai até 200, mudando a temperatura, portanto, nessa primeira retinha aqui, trata-se de calor sensível do estado sólido. Retinha paralela ao eixo, calor latente. Retinha inclinada, calor sensível. E aqui já é estado líquido. Essa retinha aqui de calor latente, para nós, é onde está mudando aí a temperatura do sólido para o líquido, portanto, eu tenho uma fusão. Está mudando a temperatura? Não. O corpo está mudando do estado sólido para o líquido. Então, primeira pergunta. A temperatura de fusão da substância. Eu olho no gráfico, eu vejo que era sólida de 100 até 200. Em 200 que começa a retinha aqui da fusão, então eu já começo respondendo, ó, temperatura de fusão, 200 graus Celsius. Segunda perguntinha. O calor latente de fusão do corpo. Cuidado que calor latente é a letrinha L, que representa calor latente, tá? Olhando para o gráfico, a quantidade de energia fornecida na fusão foi de 100 até 300. Então, de 100 até 300, se forneceu 200 calorias. Se vocês escreverem a expressão ΔQ é M vezes L, vocês vão ficar com 200, a massa 80, vocês vão ter, portanto, o L de fusão como 200 sobre 80. Unidade disso, ou 20 sobre 8, ou 10 sobre 4, ou 2,5, aí dá a resposta do jeitinho que vocês acharem melhor. Calorias por gramas. Calorias do calor, gramas da massa. Depois ele quer o calor específico no estado sólido. Calor específico é a letra C minúsculo. Eu vou terminar esse exercício e eu encerro a aula, tá? Então, no estado líquido, para eu calcular o calor específico, eu tenho que usar M, C, ΔT. Então, no gráfico, quanto vale a quantidade de calor nesse trecho? Foi de 300 até 600. Então, 300 calorias. Qual é a massa? 80. Calor específico é o que a gente quer. Olha a variação de temperatura para ir de 300 até 600. Ó, a variação de temperatura está aqui. Foi de 100 graus Celsius. Então, eu tenho 100 aqui. Ah, perdão, esse aqui é o D, não é o E, não. Tá? Eu peguei o líquido. É que eu fiquei preocupada com o relógio. Acho que vocês têm aula e eu também tenho. Eu vou retomar esse exercício do item C na próxima aula, tá? Que ele pediu primeiro do sólido e depois do líquido. Então, na próxima aula, eu retomo desse exemplo, já que essa aula eu fiquei fazendo todos os exemplos da aula passada de novo, né? Então, na próxima aula, eu retomo desse exemplo e tento começar equilíbrio térmico, ok? Pessoal, estou encerrando a gravação da aula. Estou encerrando o compartilhamento.